Boa noite, amigos, boa noite, amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui mais uma vez juntinhos, iniciando a semana, conectados por uma energia maravilhosa de esperança, de amor, de paz, buscando estudar, aprendermos mais sobre os ensinamentos de Jesus e também nos fortalecermos nesta caminhada que exige de nós um equilíbrio, que exige de nós uma perseverança, um otimismo e a esperança de que estamos, sim, construindo um mundo melhor. E esses dias melhores, onde a paz e o amor reinarão, breve serão realidade do nosso mundo terra. Sejam bem-vindos. Eu desejo a todos uma linda e abençoada semana, que todos possam receber essas vibrações maravilhosas, sentindo a presença da espiritualidade querida que já se encontra aqui conosco, nos auxiliando. Rogamos a Jesus, o nosso divino mestre, que ele possa abençoar os nossos lares, abençoar cada um que está aqui conectado agora, abençoar aquele que vai chegando, todos aqueles que de alguma forma entrarão em sintonia com o bem, com a verdade, com o amor, ao escutar a lição de hoje. E que nós possamos também nos lembrar que somos doadores de todas essas energias maravilhosas e que essas energias são transmutadas em medicamentos pela espiritualidade amiga, pelas falanges de trabalho no bem, fazendo com que essas energias se transmutem em medicamentos para aqueles que estão necessitados. Que nós possamos saudar este momento do dia com muito amor, saudando ao nosso Mestre que está entre nós e ao nosso Pai, que nos permite vivenciar as nossas inúmeras vidas, cada vez aprendendo um pouquinho mais sobre as suas leis. Sejam todos bem-vindos. No chat aqui, mensagens da Dona Ivani. Boa noite, Dona Ivani querida, seja muito bem-vinda. Dona Maria Laura, boa noite. Solange, boa noite. Nídia, boa noite, seja bem-vinda. Amém. Ana Vera, boa noite. Fátima, boa noite. Que nós possamos, então, dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Desculpa, estou com o ventilador aqui. Hoje nós vamos estudar este livro, Pão Nosso, que é autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E hoje nós leremos o capítulo 153, cujo título é Não Tropecemos. Lembrando que o Pão Nosso é da coleção Fonte Viva, tem uma passagem evangélica e depois as elucidações de Emmanuel. A passagem evangélica dessa lição, Não Tropecemos, encontra-se no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 9. Jesus respondeu: Não há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Vou repetir. Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Agora vamos ver a mensagem de Emmanuel, que explica, que comenta esta passagem. O conteúdo da interrogativa do mestre tem vasta significação para os discípulos da atualidade. Não há 12 horas no dia? Conscientemente, cada qual deveria inquirir de si mesmo em que estará aplicando tão grande cabedal de tempo. Fala-se com ênfase do problema de desempregados na época moderna. Entretanto,
Qualquer crise nesse sentido não resulta da carência de trabalho, e sim da ausência da boa vontade individual. Um inquérito minucioso neste particular revelaria a realidade. Muita gente permanece sem atividade por revolta contra o gênero de serviço que lhe é oferecido ou por inconformação em face de salários. Sobrevém de imediato o desequilíbrio. A ociosidade dos trabalhadores provoca a vigilância dos mordomos, e as leis transitórias do mundo refletem animosidade e desconfiança. Se os braços estacionam, as oficinas adormecem. Ocorre o mesmo nas esferas de ação espiritual. Quantos aprendizes abandonam seus postos, alegando angústia de tempo? Quantos não se transferem para a zona de preguiça, porque aconteceu isso ou aquilo em pleno desacordo com os princípios superiores que abraça? E por bagatelas, grande número de servidores vigorosos procuram a retaguarda cheia de sombras. Mas aquele que conserva a acuidade auditiva ainda não escuta com proveito a palavra do Senhor. Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça. Uma lição muito interessante essa, né? Não tropecemos. Primeiro, o entendimento, né, desse título. O que é tropeçar, né? Tropeçar é esbarrar. Né? Tropeçar é quando nós pisamos, né, em falso e em algum objeto à nossa frente, né? Então, quando existe um tropeço, nós muitas vezes tropeçamos, o nosso próprio pé, né, pisa em falsa falha e dá aquele tropeção, outras vezes nós mandamos o nosso pé de encontro a um obstáculo qualquer do caminho, né? Então, eu posso tropeçar em um sinal que está no chão, posso tropeçar numa pedra, posso tropeçar na escada, um degrau, né? Mas aqui, nesse sentido de esbarrar em algo, né, não tropecemos. Por que Jesus fala para a gente não tropeçar? Né? Qual que é o sentido de não tropeçar? Na Bíblia, existe uma expressão idiomática chamada pedra de tropeço. E às vezes eles chamavam as pessoas, algumas pessoas, como pedra de tropeço. O que é a pedra de tropeço? Né? Se eu estou andando e tem uma pedra e eu tropeço, impede a minha caminhada, faz com que eu caia, faça com que eu machuque, né? Impede a minha caminhada serena e tranquila. Então, na Bíblia, essa expressão idiomática, pedra de tropeço, queria dizer uma atitude ou um comportamento de alguém que conduz o outro ao pecado, ao erro, entende? Então, pedra de tropeço é aquele que leva o outro a pecar, a errar, né? Alguns daquela época chamavam Jesus de pedra de tropeço, como se seguir Jesus fosse pecado, como se ele estivesse levando algumas pessoas para o erro, entendem? Bom, quando nós tropeçamos, nós pisamos em falso de alguma forma, né? E o tropeço, a pisada em falso, ela nos leva a um desequilíbrio. Muitas vezes eu fico ali tentando lutar para lá e para cá, buscando equilíbrio para não cair. Outras vezes eu não consigo manter o equilíbrio e o tropeço é tão forte que eu tropeço, desequilibro e caio. Tem um tombo. Algumas vezes, quando eu tenho uma queda, essa queda eu espero, levanto e tudo continua, né?
há outras vezes que essa queda gera dores, fraturas, impedimentos do caminhar tranquilo, né? Então, assim como tem a pedra do tropeço, existe o quê? A pedra da salvação, que seria o oposto dessa pedra do tropeço. Entende? Olha que interessante isso, né? A pedra da salvação. Então, quando é colocado ali naquele local a primeira igreja erguida por Pedro, a primeira pedra que iria dar início à construção daquela igreja, aquilo é uma pedra da salvação, né? Então, o que são as pedras da salvação? São aquelas que nos salvam de cair em erros, né? De machucarmos, de nos ferirmos. Dito isso, nós podemos traduzir o não tropecemos para não erremos, não hesitemos, né? Porque o tropeço é aquilo que nos leva a é como se uma hesitação na caminhada que nos leva à queda. Pode ser um erro também, não é mesmo? Bom, o que Jesus quis dizer com isso? Ele proibiu a gente de tropeçar? Ele falou, é proibido tropeçar? É proibido errar? Não. Ele deu sugestões para que nós evitássemos tropeçar, porque o tropeço pode gerar o quê? Sofrimentos e reparações. Então, se nós tropeçamos e a pedra do tropeço me leva a ter uma atitude desonesta, né? O que eu vou ter que fazer diante da minha desonestidade? Eu vou ter que reparar esse processo em que eu me desencaminhei por um caminho de desonestidade até que eu volte e retome a ser 100% honesta. Se essa pedra do tropeço me leva a ter uma atitude raivosa e no ímpeto da raiva a pessoa tira a vida do outro, isso traz o quê? Sofrimento, porque vai haver uma reparação nesta ou na próxima vida. Quando, então, Emmanuel coloca esse título, Não Tropecemos, baseado na palavra de Jesus, é que a gente precisa de buscar o quê? Estar equilibrado, estar no caminho do bem e estar certo de que nós estamos vigilantes. E daí nós lembramos daquela lição de Jesus. Vigiai e orai. Porque se nós caminharmos olhando para o céu, para as nuvens, né, sem olhar para o chão, sem prestar atenção, nós tropeçaremos e cairemos em algum momento, né? É por isso que a pessoa que não enxerga, o cego, ele usa bengala, ele usa o cão-guia, para que alguém possa mostrar as pedras de tropeço da caminhada, certo? Então, Jesus fala, não há 12 horas no dia? Que 12 horas são essas, se o dia tem 24 horas? São as 12 horas de uma alimentação, de iluminação natural, né? O dia tem 12 horas. E a noite, 12 horas. Claro que aí vai dar uma diferença, né? Dependendo da estação do ano, dependendo da posição geográfica, né? Algumas cidades o sol nasce primeiro, outras o sol se põe primeiro, ou vice-versa, né? Então, não há 12 horas no dia, ou seja, nós já temos conhecimento do que é a luz. Nós não somos ignorantes da luz. Nós sabemos que existe a luz na nossa caminhada. Qual é a luz que nós cristãos escolhemos ter? Qual que é o farol luminoso que ilumina os nossos caminhos e a nossa inteligência, as nossas escolhas? Quem é que nós escolhemos como farol das nossas vidas? O próprio Jesus. Então, nós não vivemos nas trevas profundas,
porque nós já conhecemos a luminosidade, que é saber da existência do Pai, e a nossa crença nesse Espírito que foi o mais evoluído, o mais maravilhoso que esteve aqui, o mais sábio encarnado aqui na Terra, o nosso Mestre Jesus. E Jesus continua: se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Então, o que ele nos orienta aqui? Que nós busquemos estar na luz. Além da luz física de andar sob o brilho do sol, né? Além da luz física que o dia nos dá nos momentos, né? Desde que o sol nasce até que o sol se põe, sem precisar da luz artificial, nós podemos interpretar aqui que quando a gente enxerga a luz do mundo, é quando nós enxergamos a Jesus. Não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Então, como que nós precisamos escolher andar? Em segurança. Como é que é andar em segurança? É andar pegando na mão de Jesus. É andar aproveitando a sua luminosidade. É andar a trilha do bem. Porque quanto mais iluminada por ele estiver a estrada, quanto mais conectado eu estiver com ele nessa estrada, menos pedras de tropeço que me levam aos erros, aos tombos, aos machucados morais, físicos e espirituais, menos eu terei isso na minha caminhada. Então, esse sentido é belíssimo. E Emmanuel continua: que cada qual deveria inquirir de si mesmo em que estará aplicando tão grande cabedal de tempo. E essa fala de Emmanuel mexe com o nosso coração, porque nós temos pelo menos 12 horas e um dia para aproveitar essa luz. O que nós estamos fazendo com esse tempo? Mas traduzindo, meus filhos, se vocês já têm a noção de quem é Jesus, se vocês têm acesso ao Evangelho, aos ensinamentos dele, se são dados para você oportunidades de trabalho diante e dentro dessa luminosidade, o que você está fazendo do seu tempo? O que nós estamos fazendo com esse tempo em que nós estamos na luz? Pois acreditamos nas nossas ações no bem. O quanto estamos trabalhando na luz? No nosso trabalho, com empenho, com responsabilidade, com compromisso, sem inveja, sem puxar o tapete do outro, sem subir na moleira do outro. Isso é trabalhar na luz. Como é que eu estou trabalhando na luz? Na minha casa espírita, na minha igreja, no meu templo. Como eu estou trabalhando na luz no meu lar? Com os meus amigos, com a minha vizinhança? Porque tudo pede trabalho. A nossa postura diante de um vendedor, de um entregador, que nos traz a comida na porta de casa, é aproveitar cada momento e alimentar essa luz. Porque o que a gente tem aprendido dessas energias fotovoltaicas, energia solar? Que aquelas placas ficam ali na luz, né? E aquela luz que ela recebe durante o dia mantém a condição de esquentar a água do chuveiro à noite. A luz fica, o trabalho fica ali. É guardada essa luz. De alguma forma, nós guardamos essa luz dentro de nós. Então, nós escolhemos estar com a luz ou com as trevas. Só que nós não teremos mais, nem se quisermos, o contato, nós não somos seres trevosos mais, porque nós já conhecemos a luz.
Agora, nós somos os seres iluminados que poderíamos ser com a nossa trajetória? Ainda não. Por quê? Porque falta o verdadeiro trabalho na luz. E lembramos de Chico Xavier, que ele nos conta que, conversando com todos aqueles espíritos que mandam mensagens, né, tendo acesso a essa comunicação, o maior arrependimento da grande maioria era o quê? A inutilização do tempo que teve aqui na Terra. Esse é o maior arrependimento de todos os espíritos desencarnados. Muitos não adquirem a consciência da luz, do tempo. Muitos têm consciência, mas fazem de conta que não têm. E matam o tempo aqui, sem fazer o bem. E muitos fogem da luz e escolhem as sombras. E Emmanuel dá um exemplo da ênfase do problema de desemprego na época moderna. E ele fala que não é falta de trabalho que existe no mundo, mas a ausência da boa vontade individual e coletiva. E isso é muito interessante, porque o desemprego, se nós tivéssemos menos interesse em lucros extraordinários, se nós aceitássemos uma divisão mais igualitária das tarefas, né? Que muitos países têm isso, né? Tem países que a pessoa que faz um serviço de técnico não tem uma diferença tão grande salarial de um nível superior, porque a pessoa tem um trabalho ali para fazer e se mantém com dignidade. Países como o Brasil têm uma diferença imensa, né? Porque tem o técnico em uma empresa que ganha metade ou menos da metade do que alguém que tenha um diploma de nível superior. Então, precisa de uma boa vontade em valorizar todos os trabalhos que são feitos. O que seria de nós se todos fossem advogados, se todos fossem dentistas, se todos tivessem uma formação tal e qual? O que seria de nós se não houvessem pessoas dispostas a ganhar menos para dar aula, para assumir a carreira de professor? O que seria de nós se não tivesse pessoas que fazem uma faculdade de enfermagem, ao invés de fazer uma faculdade de medicina, porque querem estar ali, né, um contato mais direto com o outro, na internação, no tratamento? O que seria de nós se não houvessem os lixeiros, os motoristas? O que seria de nós se não houvessem as pessoas que trabalham carregando as nossas compras, transportando, né? Então, a nós cabe a experiência de trabalharmos no bem, independente de onde estivermos, que nós possamos levar paz, alegria, amor a todos, absolutamente todos, que cruzarem o nosso caminho. E Emmanuel fala que muitas vezes as pessoas ficam desempregadas porque se revoltam contra o gênero de serviço que lhe é oferecido, ou que são inconformados com os salários. E isso acontece. Muitas vezes eu já vi a pessoa falando: não, eu trabalhar pelo salário, eu prefiro não trabalhar, eu fico em casa. Então, tem pessoas que se acostumam a pedir e não querem trabalhar pelo salário, né? Ou às vezes a pessoa que tem um emprego, mas continua desempregada, porque menos do que aquele teto eu não trabalho. Isso acontece? Acontece, né? E Emmanuel fala que às vezes isso gera um desequilíbrio, porque às vezes a pessoa trabalhando no bem, ali trabalhando para o seu bem,
ela já abre portas e vai o movimento da vida e vem chegando de uma forma muito bacana, né? É muito interessante porque a gente via, muitas vezes a gente tinha um coleguinha, assim, entrava numa empresa e a pessoa, eu conheci um rapaz que ele entrou numa empresa de telefônica, que ele separava os fios, enrolava, desenrolava os fios para instalar os fios de telefone. Mas ele pedia para aqueles técnicos emprestarem os livros que ele queria ler e conhecer melhor. Era um menino pobre, que tinha uma mãe pobre, que criava ele sem pai. E aí esse menino foi estudando esses livros e depois ele decidiu finalizar os estudos e entrar numa faculdade, né? Só que não deu conta. Então, ele entrou no emprego e foi contínuo, depois muito interessado, observando as coisas, aí entrou como auxiliar de técnico, conseguiu fazer o curso técnico, aí foi contratado como técnico, e a empresa viu que ele tinha um potencial, e aí ofereceram para ele para que ele fizesse a faculdade de engenharia eletrônica. Então ele trabalhava conciliando os horários com a faculdade. E esse menino se formou. E depois ele foi ser gerente de um setor. Ele começou catando fios, separando fios e chegou a gerente. Por quê? Porque ele via ali como uma oportunidade para ele crescer, adquirir conhecimento, e não parou. Então somos nós que de repente temos que começar o nosso trabalho colocando a aguinha no copo para ser fluidificada, ajudando a arrumar as cadeiras. Quantas vezes a gente começa num trabalho, vai aprendendo sobre o Evangelho, até que de repente a gente consegue trabalhar como evangelizador, né? E de repente a gente percebe que tem uma mediunidade, a gente vai para uma mesa mediúnica, ou nos nossos lares mesmo. Quantas vezes a gente auxilia as nossas mães, quando crianças, a bater um bolo, a fazer um arroz, uma carne, e vamos aprendendo até que ela pode nos liberar e a gente consegue fazer o almoço para a família. Tudo é um crescente de aprendizados consecutivos. É uma linha crescente. Vou aprendendo, 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 aprendendo. Então, nós estávamos nas trevas da ignorância. Hoje não estamos mais. E já estamos conhecendo a luz através da consciência da existência de Jesus. E aí, Emmanuel fala que nós precisamos de não deixar os nossos braços estacionarem, senão as oficinas adormecem. Que são os nossos braços, tanto dos nossos trabalhos, né, da terra, materiais, quanto nos nossos trabalhos espirituais, os nossos trabalhos da caridade, do amor, do serviço ao próximo. É muito bonito isso, né? Jesus contando conosco para que a sua palavra seja divulgada, para que os seus filhos sejam mais amados e para que recebam o apoio e o auxílio necessário nos seus momentos de dores. Por que que nós, trabalhadores, buscamos a retaguarda das sombras, se temos diante de nós o caminho iluminado? Por isso Jesus pergunta: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça. Porque Jesus não nos proibiu de tropeçar, mas pede que não tropecemos. Não por ele, mas por nós. Porque cada tropeção é um machucado.
Cada tropeção é um sofrimento que vai pedir reparação. Vamos pensar nessa lição, como que nós temos feito com o nosso tempo, com a luz que já habita dentro de nós. Será que nós, mesmo dentro do nosso lar, já fazemos um tricôzinho para uma família carente? Doamos uma cesta básica? Fazemos orações por aqueles que amamos, pela humanidade, pelo Brasil? Como que nós estamos nos mantendo na luz para ficarmos juntinhos de Jesus? Porque às vezes não é que o nosso caminho é de trevas e de sombras. Às vezes nós nos afastamos do caminho iluminado por Jesus por comodidade, por preguiça, por ignorância. Voltemos a caminhar na luz, porque o nosso dia, cada dia tem 12 horas de luz a nos guiar, pelo menos. Confiemos, perseveremos e sigamos adiante, sempre. Essa é a lição de hoje que eu queria trazer para vocês. Vamos fazer a nossa prece. Respirando profundamente, vamos agora fazer a nossa prece. Mestre querido, aqui estamos diante de Ti, Senhor, recebendo com alegria os Teus braços, cujas mãos se estendem para nós e cujas luzes se estendem, saindo das Suas mãos divinas. Que possamos permitir que essas luzes penetrem o nosso ser, retirando as pequenas sombras do desânimo, da desesperança, da tristeza, do medo, da preguiça, que às vezes insistem em habitar os nossos corações. Mestre querido, abençoa a todos nós aqui, abençoa cada um de nós, cada família, cada lar, cada grupo de familiares e amigos encarnados ou desencarnados. Que possamos sentir nesse momento essas luzes nos banhando e tendo cada célula nossa renovada na paz, na saúde, no amor. Mestre querido, sê conosco hoje e sempre. Continue a iluminar, a ser o farol das nossas caminhadas. Pedimos perdão pela insistência das sombras e dos tropeços constantes. E pedimos que tenhamos a perseverança de continuar, a humildade de admitir os nossos erros e o desejo repleto de esperança de vencermos as adversidades e de seguirmos juntos na seara. Mestre amado, abençoe a todos nós que estamos aqui, reunidos em Teu nome, encarnados e desencarnados. Agradecemos os tratamentos, as presenças dos mentores e todas as bênçãos desse momento que nos acalma o coração. Permita que a nossa semana seja abençoada, iluminada e que nos sintamos cada vez mais fortalecidos no caminho do bem e na prática da caridade. Assim finalizamos o nosso estudo e oração, dizendo: obrigada, Pai querido. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe Santíssima.
Obrigada, mentores e falanges do bem. Obrigada a todos aqueles amigos e familiares, encarnados e desencarnados, presentes no nosso estudo de oração de hoje. Que assim seja. Amigos, boa noite, o meu abraço fraterno, o meu muito obrigado por mais um dia que estudamos juntos. Vamos refletir nessa lição tão importante e vamos desejar estar com a luz, porque onde há luz, há a presença do Mestre. Que Ele nos abençoe, nos fortaleça, nos guie e nos ilumine. Lembrando que quarta-feira, dia 10, estaremos aqui juntinhos ao vivo para mais um aprendizado do nosso estudo e oração. Aquele que gostou da lição, dê like, compartilhe com os amigos. O meu agradecimento à presença de cada um de vocês. Até quarta, se Deus quiser, e Ele há de querer. Boa noite para todos nós.